Glórias a Deus, a paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo Jesus, que Deus vos abençoe grandiosamente. Mais uma vez estamos a transmitir mais um momento de ensino da Palavra de Deus, transmitido no Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. Lembrando os nossos amados que nós temos o nosso momento de ensino da Palavra, todas as sextas-feiras, a partir das 18h30, né? Nós estamos aí aprendendo das Sagradas Escrituras juntamente com os nossos irmãos, né? E hoje se trata, eu acho que do último momento de ensino, né, desse ano, né? Então, nossa última oportunidade desse ano, a estarmos aprendendo da Palavra do Senhor. E eu quero já iniciar um ensino que provavelmente ele venha aí pegar mais ou menos uns 3 momentos de ensino como esse, né? Então, com certeza vai ter uma continuação. Então, essa seria a primeira parte do ensino. E eu trouxe como um tema um mau negócio com Deus, né? Esse é o título do nosso ensino. Como se trata de um tema que tem, né, bastante conteúdo, né, explicativo, então acredito que através disso nós, durante esses momentos de ensinos vindouros, aí a gente consiga discorrer aquilo que o Senhor Deus coloca em nosso coração para estarmos aí aprendendo juntamente com os amados, né? Lembrando que tudo que nós aprendemos da Palavra de Deus é válido para as nossas vidas, isso é muito útil. E o Senhor Deus, Ele trabalha, né, em nossas vidas através daquilo que nós aprendemos. Então, toda a palavra que nós ouvimos, que nós aprendemos, o Espírito Santo ele nos ajuda para que nós venhamos aplicar ela em nossas vidas. E assim, assim sucessivamente, né? Somos abençoados por Deus e Deus nos ajudando a ver a palavra e alcançando mais de Deus. E isso é bênção para as nossas vidas, né? Então, este é o título deste ensino, tá? Um mau negócio com Deus. Um mau negócio com Deus. Mas o que seria isso, né? Um mau negócio com Deus? Porque quando se trata de negócio, né? Falar negócio com Deus, é até um tanto estranho falar, porque na Bíblia Sagrada ela não tem esse termo, né? Existe até uma frase, né, comumente entre os cristãos, que se fala, né, Deus está no negócio, né? Na verdade é uma frase que não está na Bíblia Sagrada, mas não significa que seja herético, né? Do mesmo modo, por exemplo, esforça que eu te ajudarei, né? É uma frase que não está na Bíblia, não tem um versículo dizendo esforça que eu te ajudarei, mas não se torna herético só por causa disso, né? Porque a Bíblia ela apoia esse contexto, né? Deus falou para Josué, né, para ele se esforçar, né, que Deus ajudaria Josué, né, auxiliaria ele em tudo. Então não é antibíblico, não é herético, né? Embora não esteja na Bíblia Sagrada, né? Do mesmo jeito a palavra trindade, não existe trindade, a palavra trindade não está na Bíblia, não existe na Bíblia Sagrada. Mas não significa que é uma coisa antibíblica, né? A trindade é bíblica, né? Nós sabemos disso. Embora a palavra não esteja na Bíblia, não significa que não exista, né? E do mesmo jeito é um negócio com Deus. Por quê? Porque se nós olharmos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver em várias ocasiões em que o ser humano ele trabalha em conjunto com Deus, sabe? E vice-versa, né? Como com, por exemplo, Gideão, né? Deus chamou Gideão é assim assado e tal, né? Tem algo para ser feito e ele fez uma prova com Deus lá da lã, né? Nós conhecemos a história. E ele até fez um voto com o Senhor, né? Dizendo, né, que Deus, ele... de Gideão da lã, a prova da lã. Então a prova da lã que ele fez ali com Deus, basicamente é como se fosse um negócio que ele estivesse fazendo com Deus. Não, se o Senhor fizer com que a lã, e acordar a lã, ela estiver seca e todo o redor da lã estiver úmido do orvalho, aí eu sei que é Deus, né? Então, note que isso diríamos nos nossos dias de hoje, na nossa linguagem, que ele fez um negócio com Deus, diríamos assim, né? Foi um voto, né, na Bíblia, nós vamos perceber claramente que foi um voto, mas na nossa linguagem, no nosso linguajar, nós diríamos que ele fez um negócio com Deus, né? Com Jefté também, né? Jefté, ele falou, se o Senhor me ajudar nessa batalha, quando eu retornar para minha casa, vitorioso, primeira coisa que sair ao encontro, eu sacrifico ao Senhor, né? E Deus ajudou ele na batalha, conhecemos a história, a filha dele veio ao encontro dele, ele sacrificou a virgindade de sua filha, ele fez um negócio com Deus. Tá? Ele fez um voto com Deus. Então é um tipo de negócio feito com Deus. Então a gente usa esse termo, né, negócio com Deus, dá a impressão que é algo assim, não, Deus, mas como assim? Deus não se faz negócio com Deus.
E diríamos, né, em outros âmbitos que não se faz um negócio com Deus. Mas, biblicamente falando, nós vemos que homens de Deus fizeram ali um voto com Deus e diríamos em nossa linguagem que seria um negócio com Deus, tá? Mas de todos os negócios, digamos assim, ou votos que nós podemos fazer com o Senhor, existem os maus negócios que nós acabamos por tentar fazer com Deus, né? Não que Deus vai aceitar, né? Mas muitas das vezes nós propomos algo que não é vantajoso para a nossa vida espiritual. E esse é um mau negócio que nós procuramos fazer com Deus. E obviamente que Deus, em seu amor, em sua benevolência, Ele não nos dá a chance, né, de que esse negócio de fato venha existir e venha caminhar. E o Senhor Deus, obviamente, que Ele vai criar obstáculos, porque Ele quer o nosso bem. Mas nós ainda, na nossa humanidade, falha e pecado, nós torramos, né, de querer fazer um negócio com Deus e acabamos fazendo um mau negócio, né, achando que Deus aceitou algo, quando na verdade Ele não aceitou, e a gente acaba vivendo em função daquilo. E nós vamos compreender melhor isso durante o ensino da palavra, amém? Bom, um mau negócio com Deus que muitas das vezes nós fazemos, e é até interessante falar isso, porque nós somos cristãos, vivemos uma vida com Deus, né, a maioria de nós ali, pelo menos ali da nossa igreja da Multiforme Graça de Deus, né, que né, a maioria ali que acompanha é da nossa igreja, mas muitas das vezes nós, vivendo uma vida com Deus, caminhando com o Senhor e tal, nós nos encontramos às vezes em situações que não são vantajosas para nós. Independente de nós termos uma longa caminhada com Deus ou não, ou experiências, grandes experiências com Deus ou não, às vezes nós nos encontramos em situações que não são vantajosas para nós. Nós entramos nesses negócios que não vai nos trazer vantagem espiritual nenhuma, né? E não é o fato de nós estarmos no caminho do Senhor já durante um grande tempo que nós não somos tendentes a errar. Inclusive a palavra de Deus nos diz, né? Que Ele que está de pé, cuide para que não caia. Então é possível cair, né? Mesmo para aqueles que estão firmes nos caminhos do Senhor já há um tempo. Bom, eu queria falar nesse primeiro tópico aqui, eu acredito que nós vamos ficar só no primeiro tópico, sobre a dúvida. Duvidando em Deus. Por que eu coloquei duvidando em Deus? Eu estou falando de pessoas que estão nos caminhos do Senhor, vivendo sua busca, cultuando, louvando ao Senhor, mas ainda assim praticam a dúvida, né? Ou a dúvida ainda impera dentro de si, tá? Então são pessoas que estão em Deus, mas a dúvida continua sendo existente dentro dela, tá? Por isso eu coloquei duvidando em Deus. Uma das dúvidas, né, falando sobre dúvida, nós poderíamos assinalar como duvidando do extraordinário, tá? O que é duvidar do extraordinário? O duvidar do extraordinário é quando nós passamos a não acreditar em coisas que acontecem fora do comum, né? Fora da normalidade. Então, quando nós não acreditamos em coisas que acontecem, né? Fora da normalidade, fora do comum, fora do padrão, isso aí é duvidar do extraordinário. E nós servimos a um Deus que é extraordinário, que faz coisas extraordinárias, né? Nós vemos os feitos de Deus, né, não só nos tempos bíblicos, nos dias de hoje também existem, mas vamos falar da Bíblia Sagrada. Nós vemos os grandes feitos de Deus, são feitos extraordinários, são coisas fora do comum, né? O mar vermelho se abrir, ele não acontece isso todos os dias, né? É uma coisa fora do comum, né? Chover pão do céu, né? O maná, não acontece isso, né? Isso não é comum, não vai lá procurar lá no deserto lá, do Egito, lá procurando para ver se vai cair algum maná, não vai cair, porque não acontece. Isso é uma coisa fora do comum, é extraordinário isso, né? As curas que Jesus fez ali no Novo Testamento são coisas extraordinárias, são coisas que não acontecem todo dia, toda hora, todo momento, em qualquer ocasião, né? Até mesmo com Jesus não aconteceu em todas as ocasiões, né? Ele mesmo diz que quando, a Bíblia, né, nos diz que quando ele passou ali por Nazaré, os milagres ali não foram realizados como foram nos outros lugares, porque eles não acreditaram em Jesus como Deus, como Messias. Então a incredulidade deles era grande. Então nem mesmo com Jesus aconteceu em todos os lugares, em todos os momentos, né? Então são feitos extraordinários. E quando nós começamos ou passamos a duvidar do extraordinário, nós passamos a desacreditar então de coisas que acontecem fora da sua normalidade. E coisas que acontecem fora da normalidade
poderia ocorrer conosco também, né? Às vezes ocorre com o nosso irmão, né, que está do nosso lado ali, que senta do nosso lado ali no culto, mas às vezes não acontece conosco. Por quê? Porque é uma dúvida que impera em nós, né? Então nós passamos a ficar apenas vivendo no padrão, no normal, né? Nós oramos e parece que as orações elas não são respondidas ou não são atendidas por Deus. Não acontece coisas fora do comum. Por isso, amados, é muito importante, né, ainda dentro desse tópico, duvidando do extraordinário, nós buscarmos a Deus em oração. Porque a oração, ela tende a fazer com que coisas anormais venham a acontecer na sua vida, tá? Tem uma frase linda que eu encontrei em um livro, em uma certa ocasião, que diz assim que quando você passa a orar, as coincidências passam a ser recorrentes na sua vida. Começa a acontecer coincidências uma atrás da outra, começa a se tornar normal. E lógico que, né, ali o autor está falando de coincidências em um sentido lógico, né, humano. Mas nós sabemos, né, espiritualmente, né, o autor também sabia disso, que essas coincidências, na verdade, é o trabalhar de Deus, né, é o agir do Senhor, né? Então isso acontece através da oração. Texto em Efésios, capítulo 3, verso de número 20, ó. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ou seja, Ele pode fazer infinitamente mais. Coisas extraordinárias emanam da parte de Deus. E quando eu duvido do extraordinário, essas coisas não acontecem na minha vida. E o fato dessa dúvida imperar muitas das vezes em nós é por conta, às vezes, de uma vida com pouca oração, dedicação à oração, ou sem nenhuma oração, né? Então, nós cristãos, muitas das vezes, queremos que Deus realize coisas extraordinárias em nossas vidas, mas nós não procuramos realizar o extraordinário para Deus, né? Quando eu digo extraordinário, é aquilo que foge do normal, do padrão, do comum. Então, às vezes, nós vivemos aquela vida pacata espiritualmente falando e queremos que Deus venha e faça algo grandioso, quando nós estamos vivendo no mínimo, né, diante de Deus. Então, nós temos que procurar fazer grandioso para Deus, né? Obviamente, nós não vamos fazer como Deus, né, vai fazer para conosco, né, porque nós não temos o poder de Deus. Mas quando nós saímos da caixa, né, furamos a bolha, né, saímos da nossa zona de conforto, e procuramos fazer para Deus a mais ou além daquilo que é comum para nós, então coisas extraordinárias elas tendem a acontecer. E a oração, ela é um meio pelo qual nós podemos alcançar isso. Então nós, cristãos, devemos orar mais, né? Cada dia mais, buscar a face e a presença de Deus, né? Lembrando, como já disse em outra ocasião, que a oração, ela não é uma maneira pelo qual nós encontramos de pedir algo ao Senhor. Não, a oração é um meio pelo qual nós passamos um momento com Deus. Então, quando nós passamos a encarar a oração, não como uma carta em branco, né, um cheque em branco, né, que nós colocamos ali algo e pedimos para Deus assinar, mas sim como um momento de comunhão, intimidade com o Senhor, aí as coisas começam a ser diferentes. Então, quando nós dobramos nosso joelho e buscamos a Deus com aquele sentimento, tipo, Deus, eu não estou aqui porque eu quero coisas do Senhor. Eu estou aqui porque eu quero o Senhor. Independente das tuas bênçãos, independente dos teus milagres, eu quero o Senhor. Esse é o sentimento que deve existir em nós, né? Não significa que eu não vou pedir algo, né, através ali da minha oração, do meu clamor. Mas o sentimento que tem que imperar em mim é o sentimento de querer estar na companhia de Deus. Tá? Então eu quero estar na companhia de Deus, com Deus ali naquele momento e ponto final. Se Ele vai abençoar ou não, não importa. O que eu quero é a presença de Deus na minha vida, a intimidade com Ele. É assim que começa, né, as coisas espiritualmente falando acontecerem em nossas vidas de maneira extraordinária, né? Quando nós começamos a buscar a Deus em oração. Então, se eu não vivo uma vida de oração ao Senhor, provavelmente coisas extraordinárias não vão acontecer. Você vai ver o irmão do seu lado tendo experiências, o irmão do seu lado sendo grandemente abençoado, e você vai continuar sempre naquela mesma situação, porque você está espiritualmente na mesma situação. Então você não procura mais se aprofundar mais. E Deus é ilimitado o buscar a Deus, não existe limite para isso, tá?
Então, por mais que nós venhamos nos cansar de tanto buscar, não significa que chegou no limite da busca ao Senhor. Não existe limite, né? Nós podemos nos aprofundar em Deus mais e mais. Ainda falando sobre duvidar do extraordinário, né? E como eu disse, quero ressaltar novamente, né, que nós, mesmo sendo cristãos aí de experiência nos caminhos do Senhor, muitas das vezes fazem nossas vidas em que a dúvida ela passa a ser existente. E uma dessas facetas da dúvida é duvidar do extraordinário de Deus, né, dos acontecimentos fora do comum, fora do normal, né? E eu falei sobre oração, poderia falar sobre experiência. Muitas das vezes essa dúvida, né, nós duvidamos quando o extraordinário ele não faz parte da nossa realidade. Então a pessoa que ela vive uma vida onde não existe o extraordinário, nunca existiu, a tendência é que ela não acredite mesmo nos acontecimentos, né? Por quê? Porque não faz parte da vida dela. Aquilo ali é algo que ela ouviu de alguém, viu na vida de outra pessoa, talvez, mas na vida dela aquilo nunca aconteceu. Então ela nunca sentiu o gostinho da experiência com Deus, né? Numa madrugada de oração, da experiência com Deus numa vigília, né? Do extraordinário de Deus se manifestar ali em sua vida. Ela não teve muitas das vezes essa experiência, então a dúvida ela passa a ser mais palpável, mais pegajosa na vida dela, né? Salmos 105, verso 4. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busque sempre a sua presença. Recorrer a Deus e ao seu poder e buscar sempre a presença de Deus. É isso que vai trazer para nós a experiência com o Senhor, tá? Então, se eu não recorro a Deus, se eu não busco a presença de Deus, as experiências elas não vão existir. Se não há experiência, se há uma escassez de experiência, a dúvida do extraordinário de Deus em minha vida, ela se torna muito grande, tá? Coisa maravilhosa, amados, é conversar com um cristão que é fervoroso ali na intimidade com o Senhor, né? Eu não estou falando com um cristão pentecostal, né? Que é fervoroso ali no sentir a manifestação do Espírito Santo, né? Em relação a línguas estranhas, ao poder de Deus. Não estou falando isso, tá? Estou falando da intimidade, que muitas das vezes é algo assim calmo, muitas das vezes silencioso, né? Que às vezes a pessoa ela não demonstra isso ali durante, sei lá, um culto, né? Uma determinada ocasião, mas é algo que ela tem com Deus. Então, quando você começa a conversar com uma pessoa que é íntima de Deus, amados, as palavras elas são diferentes, a conversa é diferente, sabe? Você começa, em muitas ocasiões, começa a ouvir experiências diferentes, experiências, né, da manifestação da presença de Deus, né, da resposta às orações, né, do extraordinário ali na vida da pessoa. Isso é maravilhoso demais, tá? E a Bíblia Sagrada, ela é recheada disso, né? Nós vemos na Bíblia Sagrada por várias ocasiões, quantos homens de Deus ali, né, vivendo o extraordinário de Deus através ali da intimidade com o Senhor, tendo experiências com Deus. Isso tudo aconteceu por quê? Salmo 105, verso de número 4. Recorra ao Senhor e ao seu poder, busque sempre a sua presença. Não tem como nós deixarmos a dúvida se nós não buscarmos a presença de Deus. Na verdade, a presença de Deus em nossas vidas afugenta as dúvidas. Essa é a verdade, tá? Então, se as dúvidas te perseguem, né, te corroem por dentro, buscar a presença de Deus vai fazer com que essas dúvidas venham se afugentar. Porque onde Deus ele vem ser estabelecido, né, não há espaço para dúvidas, não há espaço para qualquer coisa que venha ser contrário a Deus. Salmo 119, verso de número 10. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Olha só que salmo maravilhoso, né? O salmista diz, eu te busco de todo o coração. A palavra todo, aqui no hebraico, significa completo. Ou seja, o salmista está dizendo, não existe nenhuma fagulha no meu coração, em mim, que não me faça buscar ao Senhor. Ou seja, tudo é por completo que eu busco o Senhor. Não existe nada em mim que se desvie para outras direções. Tudo em mim aponta para o Senhor. Isso é maravilhoso. O salmista está falando de algo, a mente, né, na vista de muitas pessoas, inalcançável, mas não é, tá?
Por quê? Porque se fosse inalcançável, o próprio Deus não pediria que nós buscássemos a Ele de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando vós me buscar de todo o vosso coração. A palavra todo ali, em hebraico, é o mesmo significado da palavra todo aqui. Coração por completo, ou seja, não pode ter nada no meu coração que aponte para uma direção que não seja Deus. Tá? Se existe algo em mim que aponte para alguma direção que não seja Deus, não é de todo o coração. Provavelmente eu não encontrarei Deus, né? E por isso que nós temos que ter Deus em nós, para que as dúvidas se afugentam, né? E isso acontece, como é que se diz, né? É progressivo, né, amados? Conforme nós vamos buscando, nós vamos alcançando, o Senhor vai trabalhando em nossas vidas. Então não acho que você, né, não, a partir dessa semana eu vou criar intimidade com Deus. Você busca uma semana de oração fervorosa ali em jejum, final da semana, você acha que a sua intimidade com Deus já está ali, está existente? Não, às vezes não está, tá? Então leva tempo. Intimidade leva tempo para você alcançar. Não é isso com uma pessoa, com um ser humano, né? Para você ter intimidade com uma pessoa, leva tempo. Você vai criando amizade, tal, e aos poucos e tal, quando vê você está íntimo daquela pessoa, né? Em relação à amizade e tal, você se torna mais íntimo. Você consegue já falar de coisas que você não falaria para ninguém, e vice-versa, né? Então leva um tempo. Com Deus não é diferente. Leva tempo. Intimidade com Deus leva tempo. Não, você não vai conseguir intimidade com Deus da noite para o dia, né? Não é uma semana de oração que você já é íntimo do Senhor, não é assim, tá? Então, leva tempo, nós temos que estar cultivando isso, né? Cada dia buscando. Aí o salmista continua dizendo, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Olha só olha só a preocupação do salmista. Não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. Muitos de nós cristãos não temos essa preocupação, né? Então nós não temos a preocupação em orar, buscar o Senhor em oração, não temos a preocupação em buscar de todo o coração, não temos a preocupação em estar firme ali na vontade, na lei do Senhor. Aí nós queremos o extraordinário de Deus em nossas vidas, né? Aí a gente vai procurar buscar em campanhas, né? Aí vai buscar aí muitos procuram até outras igrejas, né? Porque lá tem a campanha disso, a campanha daquilo, que vai o pregador fulano e beltrano. Mas se a minha vida não estiver no querer e na vontade de Deus, amados, eu posso participar de quantas campanhas que eu quiser. Eu posso ouvir os melhores pregadores, né, do mundo, os pregadores mais pentecostais, que têm dons disso e daquilo outro. Nada vai mudar na minha vida. Eu posso ficar alegre e feliz ali no momento ali da pregação. Posso sentir a presença de Deus, obviamente, mas não significa que a minha vida vai mudar. Por quê? Porque existe algo a ser feito que vai além disso tudo. Tá? Então eu tenho que procurar viver uma vida de oração, uma vida voltada ao Senhor, para que então as coisas aconteçam em minha vida, né? Senão não vai adiantar em nada, né? Então eu não vou mais na igreja? Não, pode ser alguma, né? Isso não é motivo para não ir mais à igreja, não buscar o Senhor, não ouvir as pregações. Na verdade, toda busca envolve isso também, tá? A busca nossa envolve isso, entendeu? Então nós temos que estar buscando o Senhor na oração, né, no jejum, na consagração, buscar o Senhor na obediência, né, na leitura da palavra, né, no ouvir a mensagem do Senhor, enfim, né, só assim nós conseguiremos alcançar o extraordinário de Deus. Ainda falando sobre dúvida, então, né, eu estou falando aqui sobre um mau negócio com Deus, né, que muitas das vezes nós empreendemos e estar nos caminhos de Deus, né, como, né, muitos de nós estamos, acredito que a maioria de nós estejamos aí, eu não sei quem tanto esse vídeo vai alcançar quais as pessoas, né? Mas estar nos caminhos de Deus, né? E ainda assim duvidar de Deus, isso é um mau negócio muito grande, sabe? Porque nós achamos que Deus vai aceitar isso, e Deus não quer isso pra gente. Deus não vai aceitar isso em minha vida, tá? Então nós estamos procurando fazer um negócio com Deus que é um mau negócio. Tá? Tipo, Deus, eu vou buscar o Senhor, eu vou na igreja, mas eu não vou orar, tá? Eu vou na igreja, todos os cultos, né? No nosso caso tem cultos na quarta e no domingo, mas eu não vou orar, tá? Eu não vou ler a Bíblia, eu não vou buscar mais o Senhor nas madrugadas, não vou orar nas madrugadas, não vou jejuar, não vou consagrar, não vou fazer isso, tá, Deus? Mas eu vou na igreja todos os cultos. Isso é um mau negócio com Deus. Isso é inaceitável. Deus não vai aceitar isso, tá? Ainda existem aqueles que vão para a igreja, mas estão na igreja como plateia, assistindo apresentações, não cultuam ao Senhor, amados. Nós não estamos na igreja para assistir apresentações, e muito menos para apresentar.
Nós estamos ali para cultuar a Deus juntamente com os nossos irmãos, né? O culto, ele não se restringe a um templo. Minha vida tem que ser uma vida de culto. Eu cultuo a Deus em casa, cultuo a Deus na rua. A minha vida é um culto ao Senhor, tá? É sacrifício vivo a Deus. Mas na igreja eu me reúno para cultuar o Senhor com os irmãos, mutuamente, ali como corpo de Cristo, fortalecendo o corpo de Cristo, né? E dando ali toda né, a ação do Espírito Santo, melado a ação do Espírito Santo ali, juntamente para com os irmãos, né? Então é importante, sim, mas não pode se restringir a isso, né? A participar de cultos. Como eu disse, muitos participam dos cultos, mas não cultuam, né? Assistem o culto como se estivessem em um teatro, né? Estou sentado ali, estou assistindo e amém. E aí o duro que a pessoa acha que isso para ela já é o suficiente, né? E não é. Nós temos que cultuar a Deus. Então nós não podemos entrar à igreja, né? Sentar ali e ficar assistindo as coisas acontecerem. As coisas têm que acontecer através de mim também, dentro de mim. Então, é um mau negócio que nós estamos procurando fazer com Deus. Então, Deus, vou na igreja todos os cultos, mas eu não vou orar, não vou ler a Bíblia, não vou cultuar, vou assistir os cultos, tá? Não vai acontecer coisas extraordinárias, provavelmente não. E a dúvida vai imperar, e vai imperar mesmo. Aí quando vem a dificuldade, é difícil acreditar que Deus vai fazer algo, porque não tem a comunhão com Deus, né? E onde Deus ele está ali estabelecido, as dúvidas elas passam a não existir. Isso é maravilhoso, amém? Bom, ainda falando sobre dúvida, né? Eu falei sobre a dúvida, duvidando do extraordinário, né? Agora falando ainda de dúvida, vamos falar sobre duvidando do que Ele vai fazer, né? Nós acreditamos na existência de Deus, mas muitas das vezes, quando nós precisamos de algo do Senhor em nossas vidas, nós passamos a duvidar e achamos que Ele não vai fazer o que nós precisamos ou necessitamos. Só que de Salmos, Salmo número 9, verso de número 10. Salmo 9 e 10. Guarde este salmo, né? Se você puder anotar este salmo, Salmos 9 e 10. É um salmo que merece ser lembrado em todas as orações, principalmente aquelas em que nós estamos muito angustiados, tá? Olha o que diz. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. A palavra de Deus diz, o Senhor Deus, Ele não abandona quem busca a Ele. Ou seja, quando você está com o coração contrito, amargurado, angustiado, você procura Deus, Ele não vai te abandonar. Sabe por quê? Eu disse isso na minha pregação de domingo passado, né? Alguma coisa semelhante. Quem ouviu a pregação lá vai ter uma ligação com isso que eu vou falar agora, né? Mas sabe por que Deus não vai te abandonar? Primeiro, obviamente, porque Ele te ama. E outra, porque está escrito na sua palavra. Deus, Ele é refém de sua própria palavra. Então, se Deus disse, né, que a palavra de Deus é inspirada por Deus, né? Quem está falando aqui é o salmista, mas ele está sendo inspirado por Deus, né, pelo Espírito Santo. Então, é a boca de Deus. A palavra de Deus é a boca de Deus. Então a palavra de Deus nos diz, né, o próprio Espírito Santo aqui, falando através do salmista, que Deus jamais abandona os que buscam a Ele, amados. Deus, Ele é, digamos assim, né, obrigado a não te abandonar por causa de sua própria palavra. Ele disse isso através de sua palavra. E Deus não mente, Deus não se arrepende do que falou. Ele é verdadeiro, tá? Então Ele não vai te abandonar. Entendeu? Então, quando eu digo que Deus é obrigado, eu uso uma palavra humana para tentar descrever para você o que de fato é. Que Deus ele não vai fazer o contrário, tá? Não estou dizendo que Deus é obrigado no sentido nós, né, estamos obrigando a Deus a fazer algo, não. Mas Deus, pela sua própria intenção e vontade, Ele decidiu se tornar refém de sua própria palavra. Então, se Ele disse, Ele tem que fazer. Porque se Ele não fizer, Ele deixa de ser Deus. E uma das características de Deus é o quê? É ser verdadeiro. Deus ele não mente, nunca mentiu, Ele nunca pecou. Tá? O pecado é inexistente. Deus ele nunca foi tentado, Ele não pode ser tentado a pecar. E se Ele não cumprir isso daqui que está escrito em Salmo 9, verso número 10, ele estaria mentindo, então Ele não seria Deus. Tá? E você acha que Ele vai perder toda a sua
a sua deidade por causa de uma promessa, né, como essa daqui sobre a sua vida? Em hipótese alguma. Deus, ele é verdadeiro, amados. Então, quando eu duvido de que, né, quando eu passo por momentos e eu acho que Deus, ele não vai fazer, e começo a duvidar, achar que Deus não vai fazer, ou que Deus nos abandona, é natural, né? Isso é comum do ser humano. Isso é natural. Todo ser humano, ele passa por momentos em que parece que Deus o abandonou e ele se sente abandonado. E é da vontade de Deus que isso ocorra, porque através disso ele está trabalhando na sua vida, no seu interior, você não está vendo, mas ele está fazendo uma grande obra. Isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Mas esse tipo de coisa não pode ser enraizada em nós, porque se ela se enraiza, aí é um pecado gigantesco. Tá? Por quê? Porque nisso nós estaremos duvidando do caráter de Deus. Então, se Deus disse, eu não vou te abandonar, e nós falamos, não, Deus me abandonou sim. E se você deixa isso enraizar em você, você passa a duvidar do caráter de Deus. E isso é algo que Deus com certeza não tolera. Tá? Lá no Salmo 116, verso número 5, diz: compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Ou seja, Deus é compassivo, né? Ele se compadece de nós e ele tem uma misericórdia gigantesca. Então por que Deus não teria misericórdia sobre a minha vida? Por que na minha situação, no meu problema ou dificuldade, no meu sofrimento, Deus, ele vai decidir me abandonar e não ser compassivo para comigo? Se Deus fizer isso, ele se tornaria um mentiroso, ele se tornaria um enganador. E Deus não é. Então, se Deus não faz e eu passo a não acreditar, deixando com que isso se enraize dentro de mim, eu estou duvidando do caráter de Deus. E duvidar do caráter de Deus, como eu disse, Deus não tolera isso. As coisas não vão acontecer na minha vida, o milagre não vai acontecer, eu não vou alcançar a benevolência de Deus se eu estiver duvidando do caráter do Senhor. Então eu não posso duvidar do caráter de Deus. Eu tenho que acreditar, porque a Bíblia diz que Ele é e que Ele faz. Tá? Então, por mais que a situação esteja lá embaixo, se eu desacredito de Deus, eu estou desacreditando da Bíblia, estou desacreditando, duvidando do caráter dele, né? Mas se eu faço o oposto, então eu estou dando crédito àquilo que a palavra de Deus de fato diz, e o Senhor, com certeza, ele vai fazer algo, porque ele prometeu, né? Está prometido, está na Bíblia, e ele não pode descumprir a sua própria palavra, tá? Os nossos pecados, amados, na verdade, ainda falando sobre duvidar do caráter de Deus, né? Duvidar do que Deus vai fazer, vale lembrar que os nossos pecados, eles são a justa causa de não alcançarmos mais de Deus. É por causa dos nossos próprios pecados que não alcançamos mais do Senhor, tá? Eu quero terminar aqui, nós vamos dar continuidade a esse ensino, né? Quero terminar aqui em Lamentações 3:39. É uma pergunta, né? Que aqui o profeta Jeremias ele faz, né? No caso aqui Deus, né? Através do profeta Jeremias. De que se queixa, pois, o homem vivente? Uma pergunta, aí vem a resposta, né? Queixe-se cada um dos seus pecados. Ou seja, os nossos pecados são a justa causa de nós não alcançarmos algo de Deus. Antes de dar qualquer explicação em cima disso, que eu mencionei, eu quero já estar finalizando com uma oração para que nós possamos, no próxima oportunidade, dar continuidade a este ensino. Tá? Nós estamos falando do mau negócio que nós procuramos a fazer com o Senhor, né? E nós vamos dar continuidade a esse ensino e nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? Então, essas mensagens, amados, esses ensinos, eles são, a maioria deles são através de revelação da parte de Deus, né? Buscando a Deus em oração, buscando a Deus ali em jejum, o Senhor Deus nos concede estes ensinos, né? E se Deus nos concede é porque tem pessoas que vão estar assistindo que vão precisar dele, né? Então eu digo a maioria porque tem muitos ensinos, alguns ensinos é raro, né? Um ou outro, às vezes é algum tema que vem na minha mente ali e eu começo a estudar ele e desenvolvo, né, o ensino. Eu sei que é o Espírito Santo fazendo através disso, mas a maioria deles ali, diria que 90% é revelação do Senhor, né? Na maioria vem nos momentos de oração, que eu estou orando, buscando o Senhor, como eu disse, em jejum, em oração diante de Deus.
que vem essas mensagens, né, esses ensinos, e o Senhor Deus vai ministrando no meu coração e às vezes ao longo da semana. E a hora que eu sento para poder digitar alguma coisa ali, em poucos minutos ele está pronto, porque Deus já ministrou durante a semana inteira no meu coração ali durante as orações, os momentos de orações que eu tiro durante o dia. Isso é algo maravilhoso, amados, isso é maravilhoso. Só para finalizar, né? Por esses dias eu dobrei o joelho para falar com Deus e eu acho que eu falei umas 2 ou 3 palavras. Durante todo o momento de oração, foi Deus falando comigo e foi algo maravilhoso, algo extraordinário. E muitos desses diálogos com Deus é o Senhor Deus ministrando em meu coração ensinos como esse daqui, por exemplo, né? Então, ou coisas, né, no meu particular, da minha vida, mas é algo maravilhoso, amados. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos estar orando. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Pai. O Senhor é maravilhoso. Continua a trabalhar em nossas vidas, em nosso coração, em nossa alma, nos ajudando, Pai, para que nós possamos estar firmes em Ti, espiritualmente, cada vez mais, para que toda ação diabólica contra as nossas vidas, o nosso lar, caia por terra e o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação no Espírito Santo reine em cada coração, que todos juntos possamos dizer amém em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos grandemente, amados. Fica na paz.